a forma como evangelizamos, o alcance do nosso evangelismo, o discipulado que fazemos, a forma como plantamos igrejas no Brasil, tudo passa por esse tema que estamos tratando hoje, a política. A política de uma nação afeta diretamente a vida da igreja. E diante dessa realidade, precisamos saber como lidar com a política. Eu quero começar mostrando, através da Bíblia, o quanto uma decisão política pode afetar as nossas vidas como cristãos. Para isso eu vou mostrar como a política afetou a vida de Daniel na Babilônia, condenando a morte. Vejamos então a influência do poder político sobre nós cristãos. Eu quero convidar você a ler comigo Daniel, capítulo 6, verso 1, verso 2 e depois o verso 7. Diz assim o texto: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Todos os supervisores reais, versículo 7, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Deixa eu explicar um pouquinho melhor então esse texto. Este texto é a demonstração clara de como a política pode ser exercida de forma errada. A palavra política se refere à arte de negociar para o bem comum de todos. Fazer política é dialogar com outras partes com o fim de satisfazer e alcançar o melhor benefício possível para todos, para ambas as partes que estão em diálogo. Quando a política é exercida a fim de satisfazer e beneficiar somente um lado, ou um grupo de pessoas, temos o que nós chamamos de politicagem. Politicagem é a política exercida de forma errada, negativa, buscando interesses pessoais ou somente de um grupo. O texto que nós lemos diz que o rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas, governadores, essa palavra, tá? Para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os outros 2 supervisores reais, sabendo que Daniel orava todos os dias ao Deus de Abraão, o Deus de Israel, usaram da política para levar o rei a emitir um decreto ordenando que todo aquele que orasse a qualquer Deus nos próximos 30 dias fosse lançado na cova dos leões. Essa era uma condenação à morte naqueles dias. O que vemos neste texto, então, é o quê? Uma politicagem. Um uso errado da política. Homens revestidos de autoridade para governarem, usando o poder que o rei lhes havia conferido de uma forma escusa, com a intenção de alcançarem interesses pessoais. Eles usaram o poder político para fazer um conchavo político, a fim de atingir Daniel. A quem eles tinham inveja. Eles tinham inveja da amizade de Daniel com o rei. Estes homens, então,
usaram a máquina estatal de seus dias, os órgãos públicos, o parlamento, para proibir a adoração ao Deus de Abraão e dessa forma eliminarem a vida de Daniel. Então eles usaram o poder político que tinham para interesses pessoais. Daniel foi proibido de orar e cultuar ao Deus de Israel através de um decreto político. Você percebe agora como a política é importante e como pode afetar nossas vidas? Uma caneta, um papel, ganham a força de uma lei, de se tornarem lei, quando politicamente é aprovada. Hoje, preste atenção, também nossos políticos podem aprovar leis nos impedindo de nos reunirmos para adorar ao nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus a quem Jesus chama de Pai. A aprovação de uma lei promovendo a alteração de nossa Constituição pelos congressistas, pelos nossos deputados, pode nos tornar transgressores da lei de um dia para o outro. Assim como aconteceu com Daniel. E por ele não ter deixado de orar e adorar ao nosso Deus, foi lançado na cova dos leões como um transgressor da lei. Sabemos que Deus interveio na vida de Daniel, livrando-o da morte. Mas o que eu quero que vocês percebam é que os seus colegas de parlamento conseguiram lançá-lo na cova dos leões. Mas Deus, em sua bondade, fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso, vivo, para a glória do nosso Deus. Mas poderia não ter terminado assim essa história. Nós vamos ver que depois de muitos anos, no Império Romano, novamente a política vem e lança homens que adoraram ao nosso Deus nas bocas, nas garras dos leões. O Império Romano, através de um decreto do imperador, lançou muitos cristãos aos leões. E desta vez, a boca dos leões não foram fechada. Muitos morreram na boca dos leões por causa de uma política perseguidora aos cristãos. Outros cristãos foram colocados em cruzes no meio do caminho das estradas que levavam a Roma. Eu quero com isso que vocês entendam quão importante é a política. O quanto ela pode influenciar na vida da igreja, do cristianismo. Na sua vida, na minha vida. Por isso é importante que você participe da vida política de nosso país. Por isso é importante que você saiba em quem está votando. Qual a ideologia que move o seu candidato para o exercício público? Para esse exercício político? Qual a cosmovisão do seu candidato? Você precisa saber em quem vota. Você pode estar votando na pessoa que irá te lançar na cova dos leões. E você é responsável por isso.